Amigo torcedor vascaíno, tá chegando a hora, né? Já, daqui a pouco mais de 24 horas, o Vasco estará entrando em campo contra a equipe do Corinthians, pelo segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil. A espera tá acabando. Seremos bicampeão da Copa do Brasil. Seremos campeões no Maracanã amanhã. Tá escrito. Não tem para onde fugir. E é claro, aqui neste vídeo eu vou trazer a você informações importantes de tudo que aconteceu no nosso Vascão nestas últimas horas. Teve último treino de preparação no CT Moacir Barbosa. Teve também acontecendo anúncio oficial e importante para o nosso Vasco da Gama, tá? Um passo gigante para o futuro do nosso Cruz Maltino. Além disso, muitas outras informações neste Fala Gigante, que chega para você bastante agitado nesta sua tarde de sábado. Mas antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do Torcedor Vascaíno. Para você que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o nosso Boa Noite Gigante, terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite, para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então, se você ainda não é um inscrito, é claro, do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso canal. Vamos juntos fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior e a sua ajuda é fundamental para que isso aconteça. Show? Vamos embora então, sem muita enrolação, falar logo, né, sobre o nosso Vascão. Amigo, só para começar aqui esse vídeo em alto nível, relembrar é viver, não é verdade? E hoje, dia 20 de dezembro de 2000, quis o destino que um dia antes de amanhã, hoje, dia 20, volto a repetir, de dezembro de 2025, completam-se 25 anos da maior partida da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Não estou dizendo o maior título, não estou dizendo o jogo mais bonito, mas é o jogo mais histórico da nossa história. Há 25 anos atrás, no estádio Parque Antártica, em São Paulo, Vasco da Gama vencia a equipe do Palmeiras pelo placar de 4-3. O Palmeiras abriu o placar naquele jogo com o Arce aos 36 minutos do primeiro tempo. Aos 37 faz 2-0 com o Magrão. Aos 45 abre 3-0 com o Tuta. Na segunda etapa, o Vasco vem com Romário aos 14, Romário aos 23, Juninho Paulista aos 41 e Romário aos 48. O Vasco, com -1, se sagra o grande campeão da Copa Mercosul em São Paulo, contra um rival paulista. A virada do século completa neste sábado 25 anos. Uma das maiores vitórias dos 127 anos do Clube de Regatas Vasco da Gama. Como também, não apenas do Vasco, mas do futebol. Não há uma vitória tão grande como foi esta, né, vitória contra a equipe do Palmeiras dentro do Parque Antártica. Então, assim, é lindo, gigantesco, a virada do século completa hoje 25 anos, uma vitória gigantesca, e a gente espera que amanhã também, né, seja mais uma virada que entre... Uma virada não, esquece virada, amanhã é sem sofrimento. Uma vitória que entre para a história do Vasco da Gama, né? Assim como aquela vitória de 2011 entrou para a história, cara. Eu lembro, com os meus 11 aninhos de idade, pequeno, daquele dia, daquela hora, daquela noite, daquela ansiedade para o jogo chegar, daquela alegria quando o Vasco se sagrou o grande campeão. Eu lembro de cada detalhe, de tudo que aconteceu
em 2011. Primeiro título da Copa do Brasil, e é muito legal, cara. Porque amanhã teremos um Vasco voltando a campo, né? Pela final da Copa do Brasil. E é muito louco, porque amanhã o presidente Pedrinho, em 2011, estava simplesmente nas arquibancadas do estádio Couto Pereira, cara. E isso mostra mais do que nunca, assim, que independente dos erros que aconteceram, não tem presidente perfeito, é alguém como nós. O Pedrinho estava na arquibancada do Couto Pereira torcendo para o Vasco lá em 2011, cara. Olha que coisa louca, e amanhã ele vai estar nas arquibancadas do Maracanã também, torcendo pelo Vasco da Gama em busca de mais uma vitória. Merece muito esse título. Alguém que sai do lado de torcedor, e o Pedrinho sempre foi um torcedor do Vasco da Gama, e vai para um lado de presidente. E o trabalho do Pedrinho, sem dúvida nenhuma, foi essencial para que o Vasco chegasse hoje aonde chegou, a uma final de Copa do Brasil. Criticamos muito o trabalho do técnico Fernando Diniz, mas é importante salientar aqui que se não fosse por Pedrinho e por Felipe, que são dois grandes alvos de crítica, o Fernando Diniz não estaria na beirada de campo e talvez, eu tenho certeza, o Vasco não chegaria na final da Copa do Brasil. Foi a dupla que, tão criticada, sustentou o Fernando Diniz até o fim da temporada de 2025 e bancou a chegada dele. Foi o próprio Felipe que ligou para Diniz e deixou muito claro que necessitava do treinador logo após, né, a demissão ali do Fábio Carille. Independente do contrato de valores, a dupla Felipe e Pedrinho, principalmente Felipe que ligou para o Diniz, deixou muito bem clara a necessidade do Diniz desenvolver um trabalho no Vasco da Gama. Uma relação que desde o primeiro momento foi construída antes do Vasco da Gama. Para você ter noção, ainda como técnico, né, do Fluminense, o Diniz ele foi recebido por Pedrinho e Felipe num encontro reservado na Barra da Tijuca. Uma reunião sem muitos holofotes, que serviu para alinhar ideias, conceitos, visão de futebol. Uma aproximação, amigo, que, sem dúvida nenhuma, ela foi determinante meses depois para que o Diniz se tornasse técnico do Vasco. Ou seja, antes mesmo, né, do Diniz ser técnico do Vasco, já havia essa relação. Já havia tido encontros entre Diniz, Pedrinho, Felipe, para conversar sobre futebol. Pedrinho, como comentarista, nunca escondeu esse sentimento pelo técnico Fernando Diniz, esse encanto que tem, né, pelo trabalho do Diniz como técnico de futebol e hoje ainda mais, é claro, à frente do Vasco da Gama. Bancaram, sustentaram e hoje está aí, ó, o Vasco na final da Copa do Brasil. E falo mais sobre Diniz, cara. Para trazer números que te alegram, Fernando Diniz ele disputou 4 finais no Maracanã e não perdeu nenhuma. Nenhuma! O Diniz, ele jogou uma final de Campeonato Carioca em 2023, uma final de Libertadores em 2023, uma final de Recopa em 2024 e vale mencionar a conquista da Taça Guanabara também em 2023. 4 finais, todas elas dentro do Maracanã, sob o comando fluminense e vencendo. Então, é claro, a gente espera que isso se repita amanhã. Que não seja amanhã a primeira derrota do técnico Fernando Diniz dentro do estádio de jornalista Mário Filho. Que amanhã ele conquiste o primeiro título nacional. Que amanhã esse fato de Pedrinho e Felipe terem bancado o Fernando Diniz à frente do comando do Vasco da Gama venha a ser suficiente para que o Vasco se sagre o grande campeão da Copa do Brasil. Tá confiante, amigo? Eu vou ser sincero para você. Eu tô muito confiante. Tá com cheirinho de título isso daí, hein? Aliás, para com essa palhaçada de cheirinho. Não tem cheirinho nenhum. Tá com cara de título isso daí, hein? Tá animado, amigo? Deixa aí, é claro, a sua opinião nos comentários. E falando sobre coisa boa, hoje o Vasco da Gama anunciou a renovação da R10 Score. Ela seguirá sendo a patrocinadora do Vasco até o final de 2027. A empresa que chegou ao Vasco em 2024 renovou por mais 2 anos com o nosso Cruz Maltino. Inclusive, a R10 Score, para celebrar essa nova etapa da parceria, vai pagar toda a festa da torcida vascaína na decisão que acontecerá amanhã dentro do Maracanã. A expectativa é que seja a história mais bonita do Vasco da Gama em um estádio de futebol.
reforçando aí o objetivo da marca, da RD Score, em seguir contribuindo para a criação de memórias positivas para o torcedor cruzmaltino. Então, contrato renovado e toda a festa da torcida vascaína que será feita no Maracanã amanhã será bancado pela empresa. Muito legal aí a atitude da RD Score, seguindo no nosso cruzmaltino até o final de 2027. E para fechar aqui com você, este Fala Gigante, também trazer uma informação bem legal dessas últimas horas, tá? Transfer Market, um site de dados e estatísticas do futebol, trouxe aí a informação através de análise que o Ryan é o ponta-direita mais valioso do futebol brasileiro. Não apenas o ponta-direita, mas ponta mais valioso do nosso futebol. Somados tanto os lados esquerdo do campo, quanto o lado direito do campo. Ryan hoje tem um valor de mercado de 25 milhões de euros, um valor aí próximo à casa de 150 milhões de reais, um valor, ao meu ver, até abaixo, né? Porque o Vasco recentemente recusou uma proposta de 200 milhões de reais do Zenit, então, nitidamente, o Ryan tem um valor de mercado muito acima do que aponta o Transfer Market, mas pelo Transfer Market, o Ryan tem um valor mais alto, né, de um jogador que atua hoje na ponta do futebol brasileiro. O Ryan tem um valor de mercado maior que Samuel Lino, do Flamengo, que Paulinho, do Palmeiras, que Eric Pulga, do Bahia, que Barreal, do Santos, Ferreirinha, Everton Cebolinha, Luiz Araújo, Plata, um ponta em alta no Brasileirão. Quem é o ponta mais valioso? Ryan Vitor, do Clube de Regatas Vasco da Gama, e eu espero sinceramente que amanhã, na arquibancada do Maracanã, eu cante, né? Oi! Boa noite! Será que vai ter gol do Ryan hoje? É isso, amigo. Amanhã tá chegando a hora. Tá animado? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi aquele nosso Fala Gigante. Já já eu tô de volta com o nosso Boa Noite Gigante, contando muito com a presença e o apoio de todos vocês. Vamos que vamos. Curta, compartilhe, se inscreva, ajude o nosso crescimento. E como eu sempre falo aqui no canal do Gigante Vasco, saudações vascaína!